Mais um programa, Gabi. Rafa, mais um Papelaria Cast. Mais um Papelaria Cast, muito bombando. feliz em estar aqui com você novamente, com o pessoal aí de casa. Obrigado por estarem aqui com a gente. E mais um episódio com surpresas gastronômicas, saborosas, para você de casa acompanhar a nossa receita, né? Sempre o chefe com ótimas receitas aqui. Já estamos com água na boca, só com o cheirinho que já está aqui na nossa cozinha. E vamos falar hoje um papo muito interessante, que é um papo infantil, de criança, de Não lazer. é muito a nossa realidade, né, Rafa? Mas vamos lá, a gente também vai se adaptar. Mas é bom saber para que Vamos logo, aprender. logo, né, vai que... Vamos aprender juntos. Quem é a nossa convidada de hoje? É a doutora psicóloga Lívia Braggio ou Braggio? Braggio, italiano, né? Braggio. Lívia Braggio, seja bem-vinda. Bem-vinda, Obrigada. Lívia. É um prazer estar aqui com vocês, muito feliz com esse convite. Obrigada, o prazer é nosso te receber aqui para mais um Papelaria Cast. E o programa de hoje a gente vai começar diferente. A nossa receita especial do chefe Rafa já vai sair agora no início. Vou começar a fazer uma coisa bem prática aqui para você que está em casa. Simples. É um purê de mandioquinha, batata salsa. Gosta daquela Amo. batata salsa? Adoro também. Purê bem fácil de fazer, que vai acompanhar um cogumelo shiitake salteado, com uma surpresinha no final. E sempre o nosso querido parceiro Open Wine mandou um vinho especial pra gente hoje de novo, que harmoniza com o nosso purê de mandioquinha. É um tinto Chileno, La Huerta, né? La Huerta chileno. by Santa Helena. By Santa Helena e by Open Wine, né? Nossa colaboradora do programa. Então sabe, descrição, Open Wine. Nossa parceira Open Wine Nossa Store. parceira. Obrigada por mais um episódio aqui abrilhantando com os vinhos maravilhosos. Então vou servir vocês e vamos começar o nosso papo de hoje, cara. Doutora psicóloga Lívia Braggio. Braggio, né? Braggio. Ah, que cheio. O meu é Não, Andriane. pode falar Braggio. E aí, Adriane Lívia? é o que, Rafa? É italiano? Italiano também? Ah, então. Forte, né? É, Brad. Mas o meu é mais suave. Andriane é mais suave, né? Agora o Braggio é mais... Eu gosto desse É. nome. Na verdade, o nome é Lívia Domingues Braggio, mas eu não uso Domingues. Então, na verdade, fica só Lívia Braggio. Que eu acho mais forte mesmo. Aham. E é mais curto, assim. Eu gosto de nomes assim, Obrigada, mais Rafa. curto, assim. Então, Lívia, você trabalha como psicóloga infantil. Isso. Sempre foi a sua vontade trabalhar nessa linha da psicologia? Não. Ah, tintim, né? Antes de a gente começar a conversar, vamos brindar. Brinde. Então, é uma delícia. Não, nem sempre foi a minha vontade. Na verdade, quando eu terminei ali a escola, né, terceirão, tudo, acho que grande parte dos jovens, né, passa por aquela confusão, aquele conflito do que eu vou fazer agora. Porque rola aquela pressão, né, com Sim. o futuro, né, a partir do momento que você escolhe a profissão, você é obrigado a viver disso pro resto da vida. E não é assim, A né? gente é muito novo, né? quando Muito escolhe. novo Pra tomar uma escolher. decisão dessa logo assim é complicado. E aí, meu pai é psicólogo e eu, na época, quando eu era mais nova, fiz terapia durante muito tempo. E aí passava pela minha cabeça a ideia de, sei lá, né, vai que eu faço a psicologia e tal. Eu gostava, eu admirava muito a profissão. E aí, quando eu saí do ensino médio ali, eu fui pra arquitetura, na verdade. Porque eu sempre gostei muito de desenhar e eu sou uma pessoa criativa. E eu reconhecia isso, que eu era uma pessoa criativa. E aí a minha mãe falava, ai, meu sonho é ter uma filha arquiteta, e filha, tu tem que ser arquiteta, e não sei o quê. E aí a gente vai se deixando levar por influência, Acabou né? te influenciando, Influências né? externas, né? E aí eu e mais alguns colegas da época da escola, a gente foi pra arquitetura. Eu fiz meio semestre, e aí eu vi que não era aquilo que eu queria, não me identifiquei. E aí eu passei, assim, por um processo de frustração, assim, né? Porque daí não é isso que eu quero, mas, meu Deus, eu não sabia nem como falar pros meus pais que não era aquilo que eu queria. Então aí eu falei, Aquela pressão, medo de decepcionar, né? É, medo de decepcionar, né? Tipo, e aí tem toda aquela coisa, era um sonho construído da minha mãe de ter uma filha arquiteta. Que projetou em você. Que projetou em mim. E aí eu chegar e falar, gente, não é mais isso que eu quero? Imagina. Aí eu fui pra design de interiores, fiquei meio período em design de interiores, daí eu vi também que não era o que eu queria. Enfim, aí eu decidi ir pra psicologia. Mas eu fui assim com um pouco de receio, porque eu pensava, vai haver muita comparação assim com meu pai, né? Porque meu pai, ele era professor na universidade, aqui onde eu estudava.
E aí eu pensava, eu não vou ser a Lívia, vou ser a filha do professor Laércio. E eu não queria, assim, sabe, ser conhecida dessa forma. Eu queria que as pessoas me vissem, assim, como eu, enquanto ser humano, não como a filha do fulano, né? E aí eu também pensava nessa pressão que ia ter de ser uma boa profissional tanto quanto ele é. Mas enfim, né, eu fui, me arrisquei, né, dei a cara a tapa, fui indo. E aí no início da faculdade, uma certeza que eu tinha era de que eu não ia trabalhar com criança. Eu falava, não, com criança não vou trabalhar. E nem em hospital, porque eu nunca gostei assim muito do clima de hospital e tal. E aí, eu não gosto de sangue, então eu pensava, vai que um dia, sei lá, né, eu tenho que me deparar com cena desse tipo. Mas enfim, eu acho que daí a vida foi me levando a ter outros olhares. E aí, durante a faculdade, eu fiz meus estágios sempre com coisas voltadas para criança. Então, assim, não foram escolhas que eu fiz. Fui deixando levar, na real mesmo, sabe? Foram acontecendo. Foram acontecendo, foi muito natural. E aí, quando eu tava no fim da graduação, assim, eu entrei numa clínica como estagiária, assim, para trabalhar com crianças, crianças com autismo. E aí eu comecei a me interessar, assim, sabe, pelo comportamento da criança, entender como é que funciona a cabecinha da criança. E aí a gente sabe que quem nós somos hoje adultos, tudo aconteceu lá atrás, né? A origem está na nossa infância. E eu achava isso muito interessante, entender isso, sabe? E daí foi assim uma virada de chave, assim, no final da minha graduação, que eu falei, não, eu vou trabalhar com criança, é isso que eu quero. Aí eu terminei, daí eu fiz especialização em análise do comportamento lá em Curitiba, trabalhando nessa clínica. E aí foi aí que eu comecei. Daí eu comecei a dar aula numa escola lá em Itapema, de orientação profissional, que daí era algo que eu, né, tinha, de certa forma, me identificar, porque eu passei por isso. Foi uma experiência bem rica pra mim, nossa, foi maravilhosa. Só que aí eu comecei a ter o sonho de ter o meu próprio consultório, né? De ter o meu espaço do jeito que eu queria para atender as crianças ali, para trabalhar questões emocionais, para trabalhar com crianças com algum transtorno. E, enfim, daí foi indo assim na trajetória. E aí hoje eu tenho meu próprio consultório, que é um consultório familiar aqui em Balneário. Daí trabalhei eu, meu pai e minha irmã. E aí eu tenho meu espaço e eu trabalho em escola também. Ah, que interessante. Trabalho em escola. E aí já faz uns 4 anos, eu acho, que eu trabalho com escola. Porque eu gosto, assim, de estar nesse meio, porque é um aprendizado pra mim também. Escola deve ser mais agitado, assim, né? Muito mais. Pois é, como é que é? Você consegue fazer atendimento individualizado na escola? Não, você é geral, assim. Na verdade, na escola não pode fazer atendimento, não pode ter atendimento clínico na escola. Ah, não pode? Não pode. Então, assim, o único local que você pode estar fazendo atendimento é em consultório, assim, né? Então, na escola é um trabalho, assim, é em grupo. Então, como que seria? Eu vou nas turminhas, né? Eu trabalho numa escola que é crianças de 1 a 5 anos. Então, eu vou na escola, daí eu vou na sala de aula, eu observo as crianças. Então, às vezes, o professor faz um encaminhamento, né? Tipo, fulaninho está apresentando um atraso no desenvolvimento, um atraso na fala, ou algum problema emocional. Aí eu observo essa criança, eu acompanho essa criança, e aí eu faço um trabalho com a família e com a escola, né? E aí muitas vezes eu encaminho a criança para atendimento fora da escola, ou às vezes a criança vem para mim, ou ela vai para outro profissional. E aí eu faço trabalho com a equipe também, né? Com os professores, eu oriento eles dentro de sala de aula. O professor acaba sendo seu parceiro para identificar que alguma criança está com alguma dificuldade. Isso ajuda muito, né? Imagina criar autismo, né? Tu consegue identificar. Bastante. Até essa pessoa tem, como é que fala? Déficit de atenção? Não, que troca o verde pelo vermelho, como é que é? Daltonismo, né? Acha que a pessoa é meio desligada, mas é um problema que ela tem e não consegue identificar. Às vezes até problema de visão, né? Porque a criança não está enxergando o quadro, alguma coisa assim. E o que acontece? Muitas crianças, elas passam um dia na escola, vão de manhã e ficam até o final do dia. Então, acaba que muitas vezes elas estão mais na escola do que em casa. Sim. Então, o professor muitas vezes observa algumas coisas que os pais não conseguem observar dentro de casa. E às vezes também pela convivência de estar em grupo, né? Em casa, às vezes sozinho, dentro daquele núcleo familiar é uma coisa. Totalmente. Na sociedade, que acaba sendo a sociedade da criança é a escola, né? E é totalmente diferente. Tu vê a criança sozinha e... Tanto que o pai fala, mas o meu filho não é assim. Né? Na escola, o que ele apronta? Ou às vezes, né, a mãe fala, nossa, mas em casa ele é virado. E a professora, meu Deus, mas aqui ele é um anjo. Fala que a criança é assim como a gente vai se comportar de diferentes maneiras de acordo com a pessoa que está com a gente. É verdade. De acordo com o ambiente que a gente está. Então, né, nós somos uma pessoa no trabalho, uma pessoa com a nossa família, uma pessoa com os nossos amigos, e a criança também.
Então a criança, ela é uma criança em casa, ela é uma criança na escola, ela é uma criança no consultório com o terapeuta, né? Então, e aí, claro, dentro da escola, a gente tem essa visão que eu falo mais detalhada, assim, mais especial, assim, né? Mais crítica, que daí a gente consegue detectar algumas coisas. E daí é feito esse contato com a família, a gente orienta a família, né? E eu falo assim, ó, o meu trabalho, até em consultório, eu nunca trabalho, não é um trabalho sozinha. O meu trabalho é uma equipe. Então a gente, assim, eu sempre falo para as famílias que eu trabalho, eu só vou ter um resultado no tratamento da minha criança se a família estiver ali me ajudando, estiver de acordo comigo, né? Porque assim, no consultório a gente tem um contato de 1 hora semanal com aquela criança, né? E aí eu mando assim para as famílias, eu oriento os pais, né, do que eles têm que fazer com a criança ao longo da semana, né? A gente vai trocando figurinhas, né, durante a semana. Mas eu falo, se vocês não cumprirem com aquilo que foi, né, estabelecido entre a gente, não vai ter resultado. Né? É a mesma coisa na escola. Eu sempre falo assim para os pais, não esperem que a escola vá, né, oferecer para vocês a solução. Porque, querendo ou não, é um trabalho que todo mundo tem que andar junto. Exatamente. É escola, família, terapeuta e as pessoas que estão envolvidas, né? E como é, por exemplo, a TDAH, né, que fala agora, não é mais TDAH, TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Nem todos têm hiperatividade. Isso, existe só o TDAH, existe... Como é que consegue identificar, assim, na criança os sintomas, os sinais que ela está dando sobre isso? Então, é muito interessante isso, né? Porque, não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vê uma criança que ela é um pouco mais agitada, as pessoas tendem a falar, ela é hiperativa. Qualquer... Meu Deus, que criança agitada, ela é hiperativa. Ou enfim, a criança não presta muita atenção no que tu tá falando. Gente, essa menina tem TDAH, essa criança ela tem alguma coisa. E muitas vezes não é, ela só tá sendo criança. Né? Às vezes a criança tem energia e ela quer gastar aquela energia. E aí o fato de ela ser um pouco mais agitada, e às vezes é da personalidade dela. Até do que ela comeu, né? Que a gente sabe que açúcar dá aquele... né? Meu Deus, eu dei chocolate pro meu filho 8 horas da noite, tá lá agitado. É hiperativo. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, é feita uma análise bem criteriosa, assim. Então, tem vários sinais que a criança apresenta que ela pode se encaixar no TDAH. Então, assim, dentro de sala de aula, aquela criança muitas vezes que não fica sentada na cadeira, né? Assim, não fica muito tempo presa numa atividade. Ela tem muita dificuldade para se concentrar no que está fazendo. Por exemplo, a professora vai lá, passa uma atividade e aí qualquer coisa dispersa aquela criança. Então, aí tu consegue reparar, assim, na parte pedagógica que ela não está evoluindo, né? Daí tu consegue fazer essa avaliação da pedagógica da criança e fala, opa, peraí, ela não está tendo uma boa evolução de acordo com a faixa etária dela, né? Não está acompanhando a turma. Não está acompanhando, então assim, tem algo de errado. Então daí tu já liga o alerta ali que tem alguma coisa diferente. Né? E aí, claro, daí tu vê histórico da família, né? Daí tu começa a pesquisar. Assim, eu sempre falo, a gente tem que saber desde lá da origem. Então, assim, ó, como é que foi a gestação da mãe? Como é que foi quando essa criança nasceu? Tem algum caso de TDAH na família? Porque às vezes, né, alguém pode ter, o pai tem TDAH, a mãe também. Nossa, é bem provável que essa criança também tenha, né? Então, tu faz toda uma pesquisa em cima disso. E aí a gente acaba encaminhando essa criança para um neuro, né? Então, assim, eu faço um encaminhamento, que daí eles vão aplicar, né? Eu vou fazer uma avaliação naquela criança mais específica. E aí a gente vai vendo para ver se ela se encaixa no TDAH. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque o TDAH, muitas vezes, ele é um tratamento medicamentoso, né? É complicado, na maioria das vezes, né? É complicado dar um tarja preta para uma criança, né? Então, assim, muitos pais também não são muito a favor, né? Então, assim, ó, é muito delicado. Então, o tratamento, ele é uma parceria ali, o terapeuta, né, o psicólogo, com o psiquiatra, né, muitas vezes que vai medicar aquela criança, um psiquiatra infantil, e aí a escola. Então, tem crianças que muitas vezes têm as atividades adaptadas, né, por conta disso, por ter essa dificuldade mesmo da atenção. E agora, até assim, agora a gente está em recesso, né, ali na escola, mas eu estava até em conversa com o coordenador esses tempos, que essa questão do TDAH caiu uma questão que virou muito normal falar que a criança tem TDAH, né? E muitas vezes a criança, ela tem algum outro problema, por exemplo, ela pode ter um déficit no processamento auditivo central,
que é um problema relacionado à audição da criança. Então, só pra te ver como tem que ser uma avaliação muito criteriosa e bem complexa, assim, muito, é multidisciplinar, né? Não adianta só achar... E antigamente era só, não, é só birra, é só mimada a criança, né? Tem estudos até que pode ser até déficit nutricional, né? A criança não está recebendo os nutrientes necessários, aí não consegue alimentar o cérebro para processar o suficiente da... Tudo isso, assim. Mas em escola, realmente, assim, é bem interessante ter me perguntado sobre isso, porque é uma demanda que aparece bastante, assim. A gente está desconfiado que tem um déficit de atenção, né? Mas quando a criança é muito pequenininha, tipo 1, 2 aninhos, é muito difícil de ter essa análise, assim. Porque a criança tá lá extravasando energia. E óbvio que a criança vai ficar sentada numa cadeira, né, nessa idade, não tem como. Então, na verdade, a gente começa a perceber quando a criança está em fase de alfabetização já. Então, ali, né, nos 6 aninhos, 5 para 6 anos, daí que tu já começa a reparar, né, se tá acontecendo alguma coisa. Porque daí é a parte mais que a gente fala pedagógico, né, que chega a alfabetização. Antes disso também não tem um prejuízo muito grande para a criança, né? Porque, na verdade, a criança, quando ela é muito pequenininha, assim, ela tá ali mais para ser estimulada, né, na questão da brincadeira, estímulo de fala, apresentar as cores, as formas geométricas. Então, é mais difícil. Então, nessa fase que a criança é menor, as maiores demandas que aparecem é a questão do desfraude, ou dificuldade do sono, dificuldade para dormir, interação com os outros coleguinhas, ou a criança passou por uma mudança na vida dela, separação dos pais, mudança de cidade, mudou de casa, e tudo isso interfere e influencia no comportamento, né? Então é bem comportamental, assim, que mais aparece. E eu trabalho nessa linha comportamental, né? Então, pra mim, trabalhar dentro de escola, nossa, é muito rico. Só veio a somar mesmo no meu trabalho. E com a pandemia, teve muita criança zoada, assim? Nossa, com a pandemia... Nossa, a pandemia foi muito triste, assim, eu falo, né, as crianças perderam uma parte da infância, né? Sim. Porque só conviveram com adulto e elas deixaram de ser crianças, né? E a gente tá vendo agora os reflexos disso, né? Então, se a criança não convivia com criança, aí ela vai pra escola, ela não sabe se relacionar, não sabe conviver. Não sabe dividir o brinquedo. Não sabe. E aí, lógico, daí desencadeia a ansiedade, né? Começa a acumular os traumas, as coisas, né? Vem a ansiedade, daí aquela criança que tem dificuldade para se adaptar em outros ambientes. Tem também aquela criança que muitas vezes ficou com medo, assim, exacerbado às vezes, do vírus. Da pandemia. Então, assim, a criança que ainda tem que usar máscara, a criança que tem medo de tocar nas coisas. Até ela entender tudo o que aconteceu, né? E lógico, as crianças viram a realidade do mundo, eram pessoas morrendo, perdendo entes, né? Pessoas queridas, pessoas próximas. 2 anos sem aula, né? E até a preocupação dos pais, né? Claro, com a melhor das intenções de proteger o seu filho. Passou para a criança, lógico, e reflete. E eu sempre falo, crianças, elas são esponjinhas, ou seja, elas absorvem tudo aquilo que está no ambiente delas. Então, tu vê os pais dentro de casa, preocupados, com medo, né, toda hora em alerta, óbvio que isso vai refletir na criança, no comportamento, né? E aí até, se pra gente foi super difícil processar a pandemia, aí pensa na cabecinha de uma criança quão difícil foi também. Deixar de ver os amiguinhos, e aí né, de uma hora pra outra. E explicar pra ela, até ela entender que ela não pode sair, que por causa disso é complicado. Não tinha mais a rotina dela. Não pode ter essa troca com a criança de dividir o brinquedo, né, de dormir na casa do coleguinha. Então, nossa, daí claro, daí teve essa readaptação para a escola, né, readaptação para a sociedade dessa criança. Mas, nossa, foi bem triste, assim, a gente teve muitos prejuízos nesse sentido. Todas as crianças que eu conheço, se perguntava, elas estavam com saudade da escola. Todas com saudade da escola. É que, na verdade, eu falo, criança tem que ser criança, tem que conviver com criança, né? Criança não tem que conviver só com adulto, né? Então, assim, muitas crianças, elas adquiriram uma maturidade que não é pra idade delas, por conta disso. Não, às vezes não é nem saudável, né? Porque a criança, como você falou, perdeu ali uma parte da vida dela, né? Perdeu. Com certeza. E como é que a gente lida com a tecnologia e as crianças hoje em dia? Já nasce com o celular na mão. Como é que faz para desgrudar daquilo? Não quer sair do videogame? Porque eu brinco que antigamente, quando a gente era pequeno, o pai falava, vem para casa, tá na hora de ir para casa. Hoje em dia não, sai de casa, vai fazer alguma coisa, né? É verdade, é bem isso mesmo. Mas a tecnologia é bem complicada, assim, ó, eu sempre falo, tudo na vida é um equilíbrio, né?
Então, assim, tudo bem, né? Se você quer deixar seu filho jogar videogame ou ele ver um pouquinho de televisão, mas, assim, tem que existir regras, limites combinados. Até porque, assim, eu falo, crianças, elas pedem isso, elas precisam de regras. E eu falo assim, às vezes esses dias eu até falei no meu Instagram sobre isso. O mau comportamento de uma criança, às vezes fala, que criança mal educada, né? Nossa, ela tá se comportando errado. A gente tem que descobrir o que tá por trás desse mau comportamento. Então, às vezes, essa criança, ela tá precisando de um direcionamento de um adulto. E ela se comporta dessa forma porque eu falo, crianças, precisa ser criança, ela tem que ser criança, mas ela só vai ser criança se ela tiver um adulto com ela. Senão não tem como ser criança. E aí o excesso de telas, assim, muitas vezes, é muito prejudicial, mas muitos pais, às vezes, por estar naquela coisa automática do correria do dia a dia, facilita a vida. É a babá eletrônica deles, né? Deixa então, ali que não tá incomodando, pelo menos. Mas depois vai no restaurante, alguma coisa, a criança poderia estar correndo ao redor da mesa ou sentadinha no iPad, jogando. Isso. Tu sabe que eu vou te falar assim uma coisa, né? É bem que a gente morde a língua várias vezes, depois tem filho, né? Mas eu falava, eu ia no restaurante, eu achava um absurdo quando eu via numa mesa uma mãe e o filho no iPad. Eu dizia, meu Deus, gente, que pecado. Daí lá tô eu, minha filha nasce, e aí um belo dia a gente tava, né, eu e meu marido num restaurante, e botei meu celular na frente dela, e daí naquele dia eu fiquei pensando, nossa, sabe, eu falava tanto disso. Aí hoje o que eu faço? A gente sai, dentro da mochila eu tenho livro de colorir, lápis de cor, brinquedo, e uma coisa que eu procuro muito é ir a lugares que tem área de lazer, de brinquedo pra criança, então playground, assim, pra distrair, né? Pra criança brincar, e não ficar numa tela, porque não é pra idade de uma criança ficar mexendo no celular, né? E as crianças, parece que elas já nascem sabendo mexer, né? Que nem eu vejo a minha filha. Sabe mais que a gente? Ela mexe na tela do meu celular assim, sabe? Porque eles veem o que a gente vê, né? Eles estão observando a gente, eles veem aquilo, eles estão reproduzindo. Então, assim, o uso de telas é o que eu falo para as famílias. Tudo bem vocês liberarem, até porque não tem como você proibir. Isso já é uma coisa, né? Que todo mundo hoje em dia tem celular, todo mundo, né? Os pais compram videogame. Mas a criança é criar regras, né? Regras, combinados. Filho, você pode usar o celular, mas vamos fazer assim, usa de tal hora até tal hora, ou, né, usa um pouquinho depois do banho, aí depois a gente vai jantar. Então colocar limites, né? Não deixar o filho à vontade, até porque assim, não é legal a criança ter acesso livre à internet, né? E a gente sabe que hoje em dia é muita coisa que não tem que a criança. Por mais que existam alguns filtros, alguns parâmetros, alguma coisa, não funciona, né? Eles burlam tudo, não? Eles sabem desativar tudo, as coisas. Sabe tudo. Então, assim, esteja sempre atentos ao que os seus filhos estão vendo, pesquisando, né? Então eu falo, meu filho fica lá no celular tantas horas. Tá, mas você sabe o que ele acessa? Você tá olhando o conteúdo que ele tá assistindo? Ele fica lá olhando videozinho. Mas tem certeza? Vídeo? Tem certeza que é isso? Então, assim, tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre em cima, tem que estar sempre direcionando. Então, assim, dá um livro, sabe? Não precisa ficar toda hora, dá um livro pra criança ler, pra ela desenhar, dá uma tela pra ela colorir, né? Pra ela extravasar energia também. E atividade física, né? Praticar o esporte, física, eu acho que é bem essencial, né? Hoje em dia... Atividade física. Eu sempre recomendo, sabe? Atividade física, porque criança é bem... Essa coisa da energia. Sim. Então, assim, casos de TDAH, a gente indica atividade física, né? Pra criança, assim, trabalhar também a questão do foco. A atividade física, ela pede e dependendo do esporte, até disciplina. Saber perder, ganhar, tudo, né? Vai a formação da criança. Nossa, com certeza. Só tem benefícios, né? A questão do esporte, realmente, assim. E é bem isso. Então, assim, às vezes a criança à noite não consegue dormir. Aí eu pergunto, mas como que é a rotina, que a gente fala, a higiene do sono, né? Ela fica vendo desenho, fica no iPad. Eu falo, gente, é totalmente estimulante. A luz, né? A tela, a luz no rosto da criança. Então eu falo, não, já tira a televisão ali, tal horário já não pode mais ver televisão. Vai pro quarto, desliga a luz, ou conta uma historinha. Então tem todo um ritual, assim, pra fazer pra criança. Eu vou começar a servir vocês, mas eu vou deixar uma pergunta no ar e vocês vão conversando. Tá. Eu queria saber mais, entender sobre a mentoria parental, que eu acho que envolve muito a família, né? O estudo da família num todo com a criança, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Com certeza. Então, a mentoria, na verdade, é um curso que eu estou em formação, não finalizei ele ainda, mas tô super apaixonada, assim, até adoro falar sobre. A mentoria, tipo, ela apareceu na minha vida depois que eu vivi a maternidade, né? Depois que minha filha nasceu, eu passei por um processo de... Eu falo, perda de identidade, assim, eu falo, sabe? Eu não conseguia mais me reencontrar e me reinserir, assim, no meu trabalho. Então, se eu ia pro meu consultório,
e parecia que faltava algo, sabe? Eu sentia que tava faltando algo pra mim, assim, pra continuar trabalhando. E, claro, né, quando eu tava grávida, eu fiquei grávida na pandemia, eu comecei a ler muito sobre a gestação, sobre o puerpério, sobre a mulher, né, vivenciando essa fase da gestação. E eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca imaginei que eu ia mergulhar tão fundo, assim, sabe, nesse mundo materno. E, enfim, eu falo assim, eu abracei com força todas as fases que eu vivenciei da gestação e pós-gestação ali. E aí eu comecei a pesquisar sobre, assim, sabe, como que é trabalhar com famílias, trabalhar com gestantes. Quis entender um pouco melhor sobre isso. E aí eu conheci, em meio a tudo isso, uma psicóloga, que ela é a Camila, ela é psicóloga perinatal, que ela acompanha as mulheres no pós-parto. Durante a gestação, ela acompanha a grávida, no pós-parto, no puerpério, ela acompanha a mulher, né, a grávida, com o marido, a família. Ela faz esse trabalho super legal. Porque a gente sabe, muitas mulheres, elas caem em depressão pós-parto, né? Muitas mulheres, né, a questão do puerpério, vem o baby blues, tudo isso, a mulher não sabe como lidar com isso, a família não sabe como lidar com isso. Cansaço, né? A privação do sono, tudo isso que vem. Porque por mais que a gente saiba que a vida muda depois do filho, a gente só vai saber vivenciando aquilo. Então tem muita gente que não sabe como lidar com essas mudanças. E eu fui uma pessoa que eu tive dificuldade de lidar com essas mudanças, mas enfim, graças a Deus eu consegui lidar da melhor maneira, assim, não passei por nenhum problema, assim. Mas eu comecei a pensar nessas mulheres que vivenciam, né, essas dificuldades. E é um problema, eu nunca passei também, não sou mãe, mas assim, pelos relatos que eu já ouvi, é um dos problemas que a mulher se culpa muito, né? Ela acha que ela está sendo uma péssima mãe e que o problema é com ela e que todo mundo é uma boa mãe menos ela, o mundo todo tá contra, né? Ainda mais com a rede social hoje em dia, né, gente? Que as pessoas se comparam demais. É muita cobrança, e muitas mulheres não têm nem coragem de admitir que estão pensando isso na sua cabeça por medo do julgamento externo. Tu olha lá o relato de uma mãe, né? Ai, minha gestação, tudo lindo, dou no puerpério, a amamentação maravilhosa. E passa só aquela coisa maravilhosa. Só aquelas fotos lindas de estúdio. Aí tu romantiza a maternidade, daí tá lá uma mulher lá, esculhambada, né? Acabada, com olheira aqui, os cabelos sujos. Aí tu fala, meu Deus, só eu tô vivendo dessa forma, como é que essa mãe conseguiu passar por isso tão plena, né? E a gente sabe que não é isso, né? E aí eu comecei... Não, e tu vê aquelas mães na academia, barrigona, treinando, meu Deus. Aí eu lá pensando, meu Deus, eu não conseguia levantar nenhuma caixa direito, e essa mulher consegue. Mas daí eu comecei a ter essa reflexão e falar, meu Deus, né? Como que é pra essa mulher que passa por isso e não tem uma rede de apoio, né? E porque eu tive rede de apoio, eu sei como é importante, eu tenho até hoje. Então eu falo, como que é aquela mulher que é sozinha, que não tem com quem contar? Daí foi aí que eu comecei a procurar uma profissional na região que trabalhasse com gestantes e família. E aí eu conheci a Camila, que inclusive é um trabalho assim que não é muito falado, não é muito conhecido, que é uma pena, na verdade, porque é muito lindo o trabalho que é feito. E aí a Camila e eu, a gente conversando e tal, não sei o quê, e ela me relatando como que era trabalhar com famílias e gestante, né, e com o bebê depois que nasce. E eu comecei a me interessar, e aí um belo dia eu cheguei pra minha irmã e falei, eu não tô mais feliz aqui no consultório, acho que não é isso mais que eu quero fazer, sabe? Passei por essa crise, e eu falei pra ela, não tenho mais vontade de vir pro trabalho. E minha irmã, não, mas nossa, teu trabalho é muito legal e, né, tu é tão dedicada. Eu falei, mas eu não estou feliz, assim, eu preciso buscar algo que me motive. Daí foi aí que minha irmã falou, Lívia, tu já parou pra pensar que desde que a Maitê nasceu, tu tá, assim, imersa no mundo materno, tu tá envolvida demais, tu tá lendo muito sobre isso. E além de ler, eu escrevo muito sobre isso, sobre o meu relato de vida através do Instagram para essas mulheres. E rola uma identificação e uma troca. E eu adoro essa troca que eu faço, assim. Daí a minha irmã falou, por que tu não vai atrás de algum curso que tu possa trabalhar voltado com famílias e gestantes? Aí foi aí que eu fui pesquisando e eu achei pelo Instagram a Clara Freitas, que ela trabalha com mentoria parental. A mentoria parental é um termo que ela criou, né? Então, assim, é um curso que eu tô fazendo que não é só para psicólogos. Então, por exemplo, se um dia vocês resolverem ser mentores parentais, vocês podem ser, não precisa ter formação. Não precisa ter formação? Não precisa ter formação em psicologia. Mas, se você é psicólogo, favorece. Tem um olhar diferenciado. É diferente. Então, assim, ó, é um curso que é muito rico, o conteúdo que traz muito da psicologia infantil. Então, assim, eu falo, as pessoas que estão fazendo curso que não trabalham com isso estão pedalando muito mais,
né? Porque não tem essa base, né? Então, o que acontece? Essa mentoria, ela é para trabalhar com famílias, só com as famílias. Então, é um serviço que eu vou ofertar para as famílias, não é atendendo as crianças, né? Eu vou atender aquela família de acordo com o relato que ela me traz. Então, por exemplo, o Rafa me procura lá, sei lá, né? Eu tô com uma prima lá que tá com um filho mal educado, mal criado, em casa não obedece, tal, passa meu contato, ela vai me trazer um relato de como é que tá o filho dela, né? Como é que é a dinâmica familiar, como é que eles estão vivenciando aquilo, e aí eu vou prestar assessoria. Então, assim, né? A gente vai orientando aquela família do que fazer, e aí é uma autoeducação dos pais, isso que eu acho mais legal, porque a gente sabe que para educar uma criança, a gente tem que saber também tem que estar em sintonia o que também, fazer, né? Então, assim, como é que tu vai pedir pra tua criança, assim, pra ela ser... Arrumar uma armário se o teu tá bagunçado. É isso. Então, como é que tu vai falar pro teu filho, meu Deus, como é que tu não entende sobre as tuas emoções se nem você entende sobre as tuas emoções, né? Como é que tu vai pedir algo pra uma criança que nem você tem? Então, a gente tem que autorregular, primeiro os pais, a gente trabalha a regulação emocional dos pais, pra que esse pai consiga regular a sua criança, né? Então, é muito legal, gente, sério, eu tô, assim, apaixonada pelo curso, e aí, assim que eu finalizar ele, que é esse ano ainda, além dos meus atendimentos com as crianças, pretendo continuar, mas eu quero mergulhar mais nesse atendimento da mentoria, porque ele pode ser feito online, então eu não preciso atender no meu consultório, eu posso atender gente de outra cidade, de outro estado, né, de uma forma online, e aí é prestando esse auxílio. E aí, com esse curso, eu também posso dar palestras, workshops em escolas, instituições. Então, eu posso estar treinando uma equipe dentro de uma escola. Inclusive, a escola que eu trabalho vai ser um piloto disso agora esse ano. Legal. Eu vou fazer, junto com a coordenadora, a gente está com um projeto de uma palestra baseado nesse curso que eu estou fazendo, para treinamento, assim, pra gente ver se vai dar certo e tudo mais. E é muito interessante, então assim, é um serviço que não tem aqui nessa nossa região, não tem ninguém que trabalha com a mentoria parental, porque eu já pesquisei. Mas os psicólogos trabalham com crianças, fazem orientação parental, que daí você atende a criança e os pais, né? No meu caso, daí eu não preciso atender a criança, daí seria só a família mesmo. E você já vai pegar daí desde a gestação? Daí isso é uma das modalidades que daí o curso oferece, que tu pode trabalhar com gestantes ou não. Mas eu gostaria muito de trabalhar com gestante. Então assim, daí é diferente, né? Daí a gente adapta um pouco esse curso, a formação, o treinamento. Eu vou atender a gestante, então eu vou trabalhar com ela como que vai ser depois que esse bebê nasce, né? Receber esse bebê no ambiente, se essa mãe tá preparada para vivenciar isso, como é que tá o emocional dessa mãe. Daí depois dá para acompanhar essa gestante ali no início, né, de vida da criança. Mas eu ainda, né, não cheguei ainda nessa parte do curso da gestante, então eu tô só com as famílias, né, de início. Mas eu pretendo trabalhar com gestante também, porque eu vou falar pra vocês, aqui na nossa região é bem precária, assim, não tem muito profissional que trabalha com a gestante nesse sentido. Tem que ter um olhar diferenciado, né? Falta bastante, assim, falta bastante. Bom, vamos provar? Vamos, o que temos aí que tá churrosíssimo? Nossa frigideirinha voadora. Frigideira voadora, nossa colaboradora também aqui. Precisando de eventos, né, Gabi? Só ligar. Nossa, coisa mais linda. Eu fico apaixonada nessas frigideiras. Linda apresentação. Italiano, buon appetito. O que temos aqui, chefe? Aqui, ó, purê de mandioquinha, que tu falou que tu gosta. Eu amo, sério, né? Um ragu de cogumelo, finalizado com vinho que a gente tem da nosso colaborador, que eu puxei aqui na frigideira. E um tomilho, que é para dar um gostinho, e queijo gorgonzola. Ai, amo. Que delícia, vamos lá. Vamos provar. Bom Se tiver apetite. ruim, a gente corta, a gente combina isso. Nossa, Maravilhoso. Como sempre. Tá bom? Vai ter receita arrasou mesmo. disponível? Vai ter receita disponível. É R$9,90 cada receita. Ela está disponível no nossas redes sociais. Instagram de papearia? Esse é meu purê favorito. É? Amo. Eu também amo. É bom, é diferente, é um gostinho mais doce, né? Amo demais. Parabéns. Falar em comida. Criança chata pra comer. Monte, né? Inclusive minha filha. É? E aí, faz como? Muito difícil. Então, Com tanto fast food hoje em dia, iFood. tem muita criança com seletividade alimentar também, né? Então, que daí, e daí a gente, na verdade, é um transtorno, né? Se a criança às vezes tem uma seletividade. O que seria seletividade alimentar? Então, assim, às vezes a criança, ela seleciona algum tipo de comida, textura.
tipo, vê aquela coisinha, não gosta e joga fora. Então, assim, tem a criança com seletividade, tipo, só come grãos, só come, enfim, né, não come carne, só come, sei lá, algum tipo de alimento específico. Na escola, assim, aparece bastante criança, assim, que tem essa questão da textura, que incomoda, que ela não consegue comer. Eu não gosto de coco até hoje por causa do fiapo. Sério? Então agora descobri que é seletividade alimentar. Então, assim, essas crianças, assim, muitas vezes é feito trabalho com nutricionista infantil, né? E aí a gente, né, faz trabalho em conjunto, encaminha para a clínica, daí tem terapeutas ocupacionais que fazem esse trabalho também, fisioterapeutas também, trabalha fono, trabalha essa questão da seletividade. Fono também? Nossa, super e é bem complexo. E a questão da criança de comida, assim, eu falo, né, o exemplo vem de casa, né? Então... Pois é, então, se o pai come muita besteira, o filho não vai comer salada, né? Então eu falo, é bem aquilo, né? Tipo, a criança reproduz aquilo que ela vivencia e vê em casa. Então é aquela coisa que a gente tava falando, como é que tu quer que teu filho coma alface se tu não come? Né? Então o exemplo vem de casa. Então desde pequenininho já introduzindo na alimentação da criança. Hoje, graças a Deus, as escolas, elas exigem nutricionista para fazer o cardápio das crianças, tanto que assim, nem pode mais vender nas escolas salgadinhos. Não, já desde a minha época já. Não pode essas coisas. Na minha época, as Olimpíadas, lembra? Saía ia tomar todinho com coxinha, pastel. Eu também comia mini pizza. Mini pizza, meu Deus. Mas depois cortaram. Refrigerante já não tinha. Também? Não pode. Não pode? Não pode vender nem na cantina. Não pode? Aí assim, a criança que suco e água? Suquinho e água. Então assim, e nas escolas é suquinho, a maioria natural, né? Não é nem de caixinha. Então natural. Assim, quando a criança leva de casa, né, a lancheira, né, que a gente fala criança. Então assim, tem pais que mandam, né? Refri, né? Tem pai que manda. Mas daí as professoras sinalizam, manda recadinho. Passa pela alfândega ali. Não pode. Recolhe. Mas, enfim, eu acho que é bem aquela coisa, de vez em quando deixar a criança comer uma besteira, gente, não tem problema, né? A gente também faz isso. Dia do lixo, né? Eu tenho gente que faz todo dia o dia do lixo. Mas é bem isso, a alimentação da criança é tu que vai introduzir na vida dela e vai mostrar o que é certo, o que é bom, o que não é. E assim, hoje também eu sou muito a favor de levar um filho no nutricionista, sabe? Pra criança entender o alimento, né? Da onde que ele vem, o que ele faz no teu organismo. E é muito legal trazer, tipo, essa educação, essa conscientização pra criança, né? Referente à alimentação. Mas assim, tem várias ferramentas para trabalhar com a criança. Então, hoje em dia, gente, a internet disponibiliza para os pais várias ferramentas para trabalhar dentro de casa. Inclusive, eu vou te falar, eu tenho a minha sobrinha, que ela é para comer assim, ela tem, uma época ela só come purê, outra é só ovo, sabe? E ela tem um receio de provar coisas novas. Aí a gente comprou um álbum de figurinhas pela internet, que é de alimentos. Daí o que acontece? Ela tem que ir por categorias, assim. Então, primeiro, leguminosas, sabe? Carnes. Aí quando ela prova aquele alimento, ela ganha uma figurinha pra completar o álbum. E é muito legal, porque daí acaba aquela fase, daí tá lá, você completou. Atingir o objetivo do álbum. Né? E aí no final, aí tem, hoje você completou, você tem direito a um pedido. Coisas assim, sabe? E é muito legal. Então assim, pra criança completar um álbum de figurinha, máximo, super divertido, né? É muito divertido. Então assim, tu tem que usar da criatividade do lúdico com a criança. Né? E aí, hoje as escolas, muitas fazem com o nutricionista essa educação nutricional, né? Que a Nutri vai na sala, apresenta as frutinhas, os legumes, faz toda a questão lúdica de historinhas, que é muito legal. Eu, no meu caso, assim, com a minha filha, que eu digo, né? Ela tá numa fase agora que algumas coisas ela não quer, tem dias que ela nem quer comer, só quer mamadeira, assim, né? Não quer comer, mas é fase. Mas eu sempre tento trazer algo pra ela experimentar. Mas o que eu faço antes? Eu como, pra ela ver eu comendo, né? E assim, por exemplo, eu falo, quer comer uma banana? Não. Aí eu vou lá e eu como na frente dela, aí ela quer a banana, sabe? Então, isso ajuda muito, porque eu lembro quando eu era pequeno também, por exemplo, meus pais comiam alguma coisa, sei lá, mostarda. Pra mim, assim, não, tu não pode comer, tu não vai gostar. E aquilo já me... Não, agora que eu quero comer, né? Tu vai instigando a criança... Agora me dá que eu vou gostar. Agora eu vou gostar. E tem o contrário também, tem um pai que já boicota a criança, não, isso ele não vai gostar, nem bota. Às vezes a criança deixa de comer por causa disso. Desculpa, pode falar sobre isso, depois eu te faço outra pergunta. Não, eu ia falar só uma coisa, esses dias mesmo, eu tava lá na casa dos meus pais, meu pai cozinhando e tal, aí ele falou, gente, venham comer que vai acabar a rúcula.
Falei, por quê? Porque a tua filha tá comendo tudo? Falei, ela não come rúcula. Gente, ela tava atracada numa rúcula, eu nem sabia que ela comia rúcula, uma criança pequena desse jeito. E ela lá, rúcula, atrás de rúcula. Eu falei, gente, eu nunca ofereci porque eu achei que ela não ia gostar, porque eu achei que é uma coisa amarga pra criança. Né? Tipo, eu não gosto de rúcula. E eu pensei, tipo, comer pura assim, sabe, sem nada, é uma coisa esquisita. E ela ali comendo atracada, daí meu pai falou, porque tu nunca ofereceu? Então, pra ela amou, assim, é uma novidade. E é bem isso, é deixar a criança explorar. Às vezes a gente não gosta e acha que a criança não vai gostar. Isso, é bem isso. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, como saber se a criança não gosta daquele alimento, ou tá fazendo uma birra, ou não quer comer porque algum outro motivo, porque alguém não falou que não é bom, alguma coisa assim. Existe algum momento que a partir dali começa a ficar preocupante ela negar o alimento? Então, a questão alimentar, ela tá bem ligada ao emocional também, né? Então, assim, uma criança que tem recusa alimentar muito frequente, às vezes ela tá passando por algum problema emocional, então às vezes ela tá lidando com um probleminha na escola, né? Tá passando por algum problema, e isso reflete na comida, assim como a gente, né? Então, assim, pode ver, as pessoas quando tem compulsão alimentar, é emocional. É um escape, né? Exato, então a criança também tem isso. E aí, claro, né, é birra, a criança não quer comer e tal. Tu tem que ver, ela não tá, será que ela tá com fome? Será que ela não tá com sono? Será que não tem algo incomodando ela? Então aí, geralmente eu falo pros pais, vocês têm que ter esse olhar mais cuidadoso pra criança, né? A minha filha às vezes também, gente, eu boto o almoço pra ela não quer comer aquilo, daí eu falo, não, é porque ela tá com sono. Então assim, se tu tá morrendo de sono, tu não vai querer comer, e alguém forçando você a comer, come que é bom. Não, eu quero dormir, me deixa, né? Então é esse olhar que a gente tem que ter. Mas quando é uma coisa que a criança tá rejeitando muita comida, não come de jeito nenhum, aí você tem que fazer uma pesquisa, você tem que fazer uma análise mais aprofundada. Ou quando ela tá comendo muita rúcula, né? Aí tem que pensar, tem algo estranho. Algo estranho aí. Mas geralmente o que eu oriento também, né? Vai na escola, conversa com a prof, vê se na escola a criança tá comendo. Porque às vezes acontece de não querer comer em casa, mas na escola come. Será que não é o tempero que a mãe tá usando em casa e na escola tá usando diferente? Ou será que não é porque em casa tem algo acontecendo que tá incomodando essa criança? E a questão da rotina, né? Crianças que não seguem rotina e não tem rotina influencia muito na alimentação. Total, porque criança sem horário, que não tem horário pra comer, pra almoçar, não tem horário pra jantar, não tem horário pra lanchar, não sei o quê, né, tu não sabe o que a criança tá sentindo quando que ela tem sono, quando que ela tem fome, quando que ela tá cansada, quando ela tá entediada. Então tudo isso, eu sempre falo. A criança às vezes não sabe identificar, né? Então ela não vai poder te falar o que ela tá sentindo. Daí ela manifesta a birra, né? Que a gente chama o mau comportamento. Né? Por isso que eu falo, por trás do mau comportamento é uma forma de se comunicar. Então, né, a criança se comunica dessa maneira, ela faz a birra pra comunicar algo que tá incomodando. E aí tem que ser feita uma análise do que tá incomodando aquela criança. Né? E aí é esse olhar que a gente tem que ter, todo mundo, assim, não é só o profissional, eu falo, é o pai, a mãe, é o tio, a tia, é o padrinho, é o avô, a avó, tem que ter esse olhar diferenciado, porque na verdade a gente esquece muitas vezes que aquela criança também tem sentimentos, né, e ela não sabe lidar com aqueles sentimentos, e a gente que tem que ensinar, a gente tem que direcionar, né. É difícil os pais pararem para analisar isso, né, hoje em dia, com essa correria toda, ainda mais quem tem mais de um filho também, né. Sim. Muito. Porque acaba... Um é diferente do outro também, às vezes tem aquela coisa, a pessoa tem 3 filhos, daí, já sei como é que foi com o mais velho, então deixa rolar com o outro. E na verdade o mais novo é totalmente diferente, né? Cada caso é um caso, né? Daí nasce um marginal, psicopata. Mas eu falo, a gente é muito engolido assim pela rotina, né? Pela correria do dia a dia. Então acaba que a gente esquece de parar pra observar e analisar algumas coisas, né? Tu já consegue identificar na criança um lado psicopata, assim, psicopatia, não? Não. Não, né? Não, criança, eu vou te falar que porque tem criança que é meio... Eu vou te falar, esses dias uma pessoa falou assim pra mim, nossa, como ela é malvada, falou de uma menina, ela é muito malvada, falou pra mim. Falei, gente, criança não tem essa maldade, por mais que pareça, criança não tem, é uma maldade genuína, sabe? Ela faz nem sabe as o coisas, que ela tá fazendo. Porque ela muitas vezes é um pedido por atenção, então a criança age daquela maneira, eu falo, gente, a maldade, a malícia tá na cabeça do adulto. Então assim, quando alguém fala, nossa, aquela criança é muito má, às vezes eu acho graça nisso, porque eu falo, gente, ela nem entende o que é ser má, o que é ser boa. Ela é má com a irmãzinha, vai lá e briga. Mas por que ela é má com a irmãzinha? Porque tem algo, ela tá querendo comunicar, ela tá querendo comunicar algo, ela tá querendo alguma coisa. Então ela tá indo atrás de algo, sabe? Então, provavelmente assim, tentou de algum outro jeito, não deu certo, ela tá tentando de alguma outra maneira. Chamar atenção, e tipo, eu falo, criança chama atenção, assim como a gente, adulto, também gosta de atenção, e a gente chama a atenção das pessoas. A criança também, ela
ela quer atenção. Mas qual que é a forma dela de chamar atenção, muitas vezes? Se comportando errado. Porque pode ver, quando a criança se comporta errado, é onde ela tem atenção. É onde os pais param tudo pra brigar com ela, Se né? ela tá lá desenhando na mesinha bonitinha, tu não vai lá ficar, ai, minha filha, nossa, olha... Não, agora se a criança tá se comportando errado, tu vai parar e daí tu vai ficar em cima daquela criança. Ela vai ser o teu alvo, assim, né? Então é dessa maneira, elas entendem que é assim que elas conseguem as coisas, né? A atenção, no caso. Mas essa que a gente ouve falar, assim, que às vezes os primeiros sinais de psicopatia, coisa assim que o Rafa tá falando, é maltratar os animais. Existe algum limite, assim? Não, essa ali tipo passou um sadismo, assim, né? Passou do... Sei lá, botar na máquina de lavar roupa. Sei lá, né? Tem mas eu acho que é meio besteira, assim, eu acho que é bem... Não acho que não chega a ser psicopatia. Na verdade, essas questões assim, é o que eu falo de todos os transtornos de criança, tu tens que fazer uma pesquisa bem aprofundada, então é uma análise assim de tudo. Ver qual foi o contexto que Mas tem algum limite, putz, se a criança começou a fazer... machucar o outro. Tem. Aí botou tá o na gato hora no micro-ondas. tá na hora de acender um alerta vermelho, assim? Sim, eu acho que na verdade o primeiro sinal já, a primeira coisa que a criança já faz, assim, tu já tem que ligar o sinal de alerta, né? Por que ela tá machucando um animalzinho? Será que ela viu alguém fazer isso? Será que ela tá reproduzindo? Né? Será que ela tá achando isso algum divertido? Desenho? Alguma coisa. E aí, claro, tem que começar a ter esse olhar, e aí muitas vezes a gente encaminha para um psiquiatra, né? Que daí vai fazer essa avaliação, que é diferente, não é o trabalho, mas aí, enfim, ele vai fazer uma avaliação sobre aquele comportamento. É um trabalho do psiquiatra com o psicólogo, né? A gente analisa, a gente avalia o comportamento que aquela criança está tendo, e aí é que nem tu falou, a gente entende da onde que surgiu, da onde originou a vontade dessa criança machucar. E aí sim, tem crianças que apresentam assim, alguns traços mesmo, daí a gente tem que estar de olho. E aí a gente puxa o histórico familiar, né? Às vezes alguém na família também tem um transtorno, alguma coisa. Então isso é bem importante, assim. Tanto que na primeira consulta da criança é feita com a família, né? A primeira e segunda consulta também, assim. Porque tu pega um histórico de vida de tudo dessa criança. E aí a gente pega, né? Antecedentes familiares, como é que essa criança, qual é o ambiente que ela vive, quais as pessoas que ela tem mais contato, né? Às vezes ela tá reproduzindo o comportamento de alguém que tá no convívio dela. Enfim, olha, eu vou te falar, trabalhar com criança algo assim é bem complexo. Uma coisa também que é bem complexa e chata, assim, é tipo abuso infantil. Tem algum sinal, assim, que tu saiba, pode até dar dicas, assim, de identificar se uma criança tá demonstrando, querendo dar o sinal, assim, tá passando por algo? Então, olha, eu até hoje eu nunca atendi crianças com casos de abuso, assim, sabe? E é bem forte, assim, eu vou falar pra vocês. E o mais forte, assim, que mais muitas vezes é na família, né? Isso aqui é pesado. Acontece bastante. A maioria é na família. Mas tu vê, assim, crianças, por exemplo, que mudaram o comportamento drasticamente, assim. Então, por exemplo, às vezes uma criança, que ela é uma criança comunicativa, espontânea, de repente aquela criança começa a se fechar, começa a ficar mais tímida, mais reservada, né? A criança, às vezes, que começa a ter muita vergonha das coisas, né? Tu consegue ver pelo comportamento, a criança já sinaliza através do comportamento, do jeito que ela vai se manifestando, vai se relacionando com as pessoas. Muitas crianças em terapia, né? A gente vai trabalhando a questão família, então através de um desenho, né, que a criança faz, tu já pega ali alguma coisa meio esquisita, né? Às vezes vai lá e desenha um titio. Quem que é esse titio que tá ali, né? O titio, às vezes a criança no colo daquele titio, né? Daí tu já começa a ficar meio assim, daí tu já vai observando, aí tu já começa a investigar aquilo mais a fundo, já começa a falar com a família, olha só, vamos ficar de olho nisso. Mas para os pais que estão em casa e de repente tem uma criança lá que mudou o comportamento, também é um sinal de alerta. Para o pai que, antes de chegar no teu consultório, o que em casa a pessoa pode identificar que talvez tenha alguma coisa errada, esteja acontecendo alguma coisa errada? Então, a mudança de comportamento, ela implica, então, assim, choro constante, a criança que se isola muito. Parar de comer, né? Exatamente. Então, a recusa alimentar, a criança que se isola, a criança que às vezes ela não quer ir pra escola e não fala qual que é o motivo, ela quer ficar quietinha, porque ela foi, de certa forma, invadida, né? Então, ela só quer ficar se protegendo. Então, assim, que ela tem dificuldade de falar sobre isso. Então, é uma coisa que é muito importante, assim, desde pequenininho, sempre falar muito com a criança sobre sentimentos, sobre expressar o que ela tá sentindo, ou em quem ela pode confiar, com quem ela pode contar, e trabalhar essa questão, né? Quem pode tocar na criança, né? Só a mamãe, o papai, a vovó, né? Quem que pode trocar, quem que pode dar banho, tudo isso, essa educação a gente tem que passar pra criança. Mas é mais para os pais, para ficar em alerta, é mais a partir disso, né? Do comportamento da criança dentro de casa. A tua criança, ela vai sinalizar. E pai e mãe conhecem o filho que tem, né?
Então, assim, estejam atentos ali. O teu filho mudou de comportamento drasticamente, opa, alguma coisa de errado tem. Às vezes a menina, muitas vezes, quando chega algum homem, uma pessoa estranha, ela pode ficar um pouco mais assustada, não quer chegar perto, não quer cumprimentar, né? Então, enfim, vários indícios, assim. Infelizmente acontece, complicado, a gente sabe, né? né? Complicado. E a gente tem que estar atento, com certeza, sempre. Então vamos botar um assunto mais leve. Então, a gente tem um quadro no programa que a convidada canta. Não, gente, isso. Não, brincadeira. Meu Deus, eu vou até beber. Mas eu ouvi falar que tu gosta de música, de cantar às vezes no banheiro. Eu vou contar pra vocês tem uma algum coisa. spoiler aí? Esse teu lado artístico? Só tem um pouquinho de vinho na taça dela. Eu acho que vai ter que... Não, eu gosto assim, gente. Não que eu seja cantora, pelo amor de Deus, longe disso. Mas adoro música. Adoro karaokê, adoro música. Acho que todo mundo, né? Música movimenta as pessoas, assim. Adoro. Eu também não, mas eu não chego a cantar igual a ti, mas eu gosto de Que música. bom, porque senão, meu Deus, ia ser um desastre, só Jesus. Mas adoro música, adoro arte, sou uma pessoa muito movida à arte, levo muito a arte pro meu trabalho. Tanto que por isso que eu até fui para arquitetura, né? Igual quando eu vocês. Mas levo muito a arte, criatividade. Sou uma pessoa que ama estar criando o tempo inteiro. Eu falo, às vezes a minha cabeça tá criando sem parar, assim, sabe? Até me cansa. Mas então, tu vai cansar a tua filha, então. Meu Deus, coitada, tudo eu quero levar ela assim pro lado muito artístico, assim. Legal. Sabe? Então, assim, a gente usa tinta e giz e lápis de cor e desenho. E é importante a criança explorar, né? Esse lado lúdico, criativo. Porque é a partir daí que nascem muitas mentes brilhantes, né? Isso é verdade. Novidade. Então, eu gosto bastante. Os talentos já estão aí, a gente só precisa desenvolver, né? É verdade. Então é isso aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, redes sociais. Então, a minha rede social é Lívia Brage, meu Instagram. Lívia Brage. Isso. E agora, assim, eu tô buscando... Meu Instagram, na verdade, não é profissional, né? Agora ele é bem pessoal, então tem muito da minha vida, fotos da minha vida. Mas agora eu tô começando a trazer o lado profissional. A gente tem o nosso Instagram do nosso consultório, ali, que o nome é Espásio Brágio. Espásio Brágio. Isso. Tudo junto. Espásio Brágio. Espásio.Brágio. Tá. E, se eu não me engano, gente, pelo amor de Deus, eu acho que Mas vai estar certo aqui na legenda. Então tá. E aí, que a gente, né, também vai começar a movimentar agora, esse Instagram é recente, então agora a gente tá começando a colocar conteúdo. E no meu Instagram pessoal, além de agora eu começar a trazer coisas do meu trabalho no meu consultório, eu falo muito agora sobre a mentoria e sobre maternidade. Então eu tô tentando casar tudo numa mesma plataforma, assim, no mesmo página, porque assim, eu não vou conseguir ficar administrando o consultório e meu pessoal e profissional, né? Então eu quero tentar trazer tudo pra um só, né? E aí volta e meia eu abro caixinha de perguntas, tiro dúvidas, né? Falo sobre alguns assuntos. Então quem tiver interesse, já com sabe certeza, seguir a Lívia. Isso mesmo. É isso aí, Lívia, um prazer tê-la aqui em nosso programa. Obrigado pelo tempo cedido, né? Obrigado pelas dicas, né? Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Já sabemos a quem recorrer, então. Me procure. Quando a hora chegar. Na hora chegar, me procure, que eu vou adorar com certeza ajudar. E aqui na região a gente tem profissionais maravilhosos que trabalham com crianças também, que muitas vezes eu até encaminho, sabe? Às vezes eu não posso atender e estou encaminhando para outra pessoa. Então, e assim, eu falo, trabalhar com crianças assim, é mágico, assim, porque a criança tem uma inocência, uma pureza, assim, que, enfim, meu olho brilha, sabe? Legal. Gosto muito, muito mesmo. E trabalhar com famílias, assim, eu sou apaixonada. Então, trabalhar em escola, trabalhar com famílias é algo que me move, assim, me faz muito feliz. Show. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por ter vindo mais uma vez. E chegamos ao final de mais um programa. Mais um programa no final. Agradecer a Open, né? De novo Open, com a gente. Mais uma vez. Frigideira Voadora, Nato.bc. Não se esquecendo, inscreve-se nas redes sociais, YouTube, Paperecast, ativa o sininho, deixa o seu like, taca like, manda o canal pra todo crescer, mundo o link, divulga e bora papear. Obrigado, tchim tchim. Obrigada. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, gente.